Bem, mais uma vez, bom dia pessoal. A gente está aqui discutindo a verticalização da saúde e o quanto isso é, de certa forma, a visão econômica de uma sustentabilidade do negócio para um público específico e não para todos. Verticalizar a saúde, é claro, é um caminho sem volta para muitas operadoras, né? De qualquer porte que a gente queira lidar, tanto das pequenas, quanto das médias, quanto das grandes, principalmente as grandes. Elas vão investir cada vez mais em verticalizar seus serviços para que elas tenham um controle, né, de todas as despesas. Então, quanto mais rede própria ela tiver, quanto mais prestadores de serviços únicos e exclusivos ela tiver, melhor vai ser o domínio dela sobre o custo, né? A sinistralidade. E que hoje em dia gira na faixa de 87%. Né? Com essa margem, com essa sinistralidade de 87%. E a tendência, né, desse ano e no próximo ano crescer a sinistralidade devido à demanda reprimida dos procedimentos seletivos que vão começar a ser executados agora, então a gente vai ver um boom de crescimento dos procedimentos em hospitais. Né? Aquilo que não foi feito durante a pandemia vai ser feito e tratado agora. Então aquilo que estava sendo adiado, aquilo que estava sendo controlado, tratado durante a pandemia, aqueles problemas que poderiam ter soluções paliativas, que não eram urgentes, né? Alguns tipos de cirurgias de obesidade que não eram tão graves, elas agora vão acontecer numa velocidade muito maior. E com isso, o aumento da sinistralidade, né, tende a subir. Com isso, o custo dos hospitais e ambulatórios, principalmente das especialidades médicas, ele tende a subir também. Né? Então as operadoras elas acabam ficando no modelo de tentar explorar ao máximo a verticalização, de comprar todo tipo de prestador de serviço ou encampar aquele prestador de serviço para a sua gestão, né? Para o seu controle. Igual eu falei ontem, isso é bom e isso é ruim. Mas a gente deixou de refletir um ponto de vista que é importante. É o ponto de vista de liberdade do paciente. Né? Quando se verticaliza demais um plano de saúde, o que você faz? Você diminui a oferta de opções do paciente com relação a prestadores e a questão de médicos, principalmente médicos. Né? As operadoras elas vão começar a investir em centros clínicos, centros de especialidades, como já fazem, né? A gente tem aqui em Minas algumas operadoras que estão investindo pesado em centros clínicos, centros de especialidades, como uma forma de facilitar o acesso dos seus beneficiários e concentrar toda a gestão ali num lugar só. Né? Você tem ali um ponto central de atendimento onde você resolve todo o fluxo ambulatorial e paga o valor para o prestador de serviço, como um salário, uma produção, uma cooperativa. Né? Então a gente tem essa dinâmica. Mas a limitação de escolha, a livre escolha do beneficiário para o plano de saúde, ela deixa de existir. Né? O médico ele atende ou nessa clínica, né, do plano de saúde, ou ele atende num consultório particular dele. Então a gente está vivendo uma inversão daquilo que mais se discutia quando surgiu, né, o cooperativismo médico no Brasil, que era o prestador, os médicos terem a liberdade, não serem escravos do mercado de saúde.
E agora os próprios médicos cooperados, eles viram que não tem jeito, né? Eles estão verticalizando e muito, né? A maioria das cooperativas médicas, elas estão investindo pesado em recurso próprio, né? Principalmente naqueles pontos que para elas são os mais sensíveis, seja hospitalar, seja de exame de diagnóstico, seja ambulatório. Então eles estão fazendo um processo de verticalização nesses aspectos. É impressionante a gente ver essa mudança de paradigma de alguém que defendia um sistema plural e um sistema justo de remuneração. Infelizmente, igual eu falei, Adam Smith sempre está correto, né? Em alguns pontos, e até hoje a história não conseguiu demonstrar a melhor situação que ele, nem a teoria econômica do Marx, né, e do Engels, sobre a mão invisível do Estado e sobre o mais-valia, né? Então isso a gente não tem como, a gente não precisa nem de debater mais, a gente vê isso na prática, né? Quem é dono, quem tem o poder da mão de obra, quem domina os meios de produção, é quem dita as regras, né? E a gente está vendo cada vez mais as operadoras de plano de saúde ditarem as regras. Mas quem sai perdendo nesse mercado? Quem que é o grande prejudicado nesse mercado? Não é o laboratório, não é a clínica, não é a fisioterapia. Eles vão conseguir se reenquadrar ou ser encampados por uma operadora. Eles vão vender, né, a sua capacidade produtiva para um prestador, uma operadora XYZ, já que eles têm uma estrutura física para isso. Mas eles vão continuar existindo, né, apesar dos pesares. E quem vai sofrer mesmo é o beneficiário. Ele vai ficar cada vez mais limitado a um plano de saúde. E quando a gente fala limitado ao plano de saúde, a gente fala na liberdade de escolha dele. E principalmente no valor daquele plano de saúde que ele pagaria. Então, se a gente teria uma rede capilar, com uma capilaridade muito grande, né, uma rede ampla, uma rede de fácil acesso, ele vai ter cada vez menor as chances de escolha dele quando ele adere a um plano. E principalmente nos planos coletivos empresariais, que é a modalidade mais comum do mercado, né, os coletivos empresariais, os coletivos por adesão, eles vão ficar cada vez mais restritivos para as empresas. Então, as redes credenciadas elas vão ficar menores. Então, a gente vai ver um afunilamento muito grande desse mercado, o que realmente é péssimo para o consumidor, é ótimo para a operadora, mas é péssimo para o consumidor, né? Principalmente nos grandes centros urbanos, né? Onde você tem uma maior concentração de profissionais médicos. Eu, sinceramente, eu não sei qual seria a melhor fórmula para a gente atingir um ponto de equilíbrio nessa visão. A verticalização ela se mostra benéfica para o controle da operadora, mas ao mesmo tempo ela se mostra péssima sobre o ponto de vista assistencial, porque aí você começa a criar gargalos, né, de volumetria e demanda que vão gerar conflitos até com relação a prazos de atendimento, com relação à execução de procedimentos que estão previstos na INS, né, os famosos prazos de atendimento e liberação que a INS estabelece. E pensando nesse sentido, nós vamos ver cada vez mais difícil marcar
um exame, um raio-x ou qualquer outra coisa que seja, numa operadora que está verticalizada e que ela é dona daquela rede cadenciada dela. Ela vai te dar pouquíssimas alternativas, né, pouquíssimo acesso a outros prestadores de serviço. Ela vai querer sempre que você faça dentro daquilo que está previsto dentro do contrato. E é uma equação difícil, vai ser um jeito de lidar com a saúde muito complicado. Você baixar a sinistralidade em saúde para você atingir um melhor resultado administrativo, financeiro e sustentável é o desejo de qualquer empresa. A gente vive um mundo de mercado, né? A gente vive um mundo de remuneração, de lucro, né? Mesmo as entidades fechadas de previdência, as autogestões, elas precisam de ter uma margem de segurança para operar. Elas não podem ter uma sinistralidade muito alta. Elas precisam de solvência. Né? A margem de solvência delas precisa ser razoável, né? Senão ela se torna inviável enquanto autogestão. Então nós vamos ter uma destruição e um autofagismo no mercado muito grande. E quem vai perder não vai ser o médico, não vai ser a clínica, vai ser a população. Né? Principalmente os empregados das empresas que vão se sujeitar cada vez mais a uma rede credenciada menor, com pouco acesso, poucas capacidades de escolha e uma visão cada vez mais centrada no atendimento dentro da rede da operadora, não dentro de uma escolha, né? Isso impõe uma série de questões que a gente pode pensar assim, até de defesa do consumidor, né? A partir do momento que eu retiro a livre escolha do paciente, eu dou poucas alternativas profissionais, ou eu descredencio profissionais para valorizar a minha rede própria, eu crio uma bolha, né? Eu crio uma bolha de atendimento. E toda bolha, ela tende a estourar em um determinado momento, né? Seja pelo tamanho que ela vai atingir, ou pela falta de liberdade de espaço, de crescimento que ela vai ter, né? Vamos pensar, por exemplo, que a Porto Seguro, a Amil e a Central Nacional Unimed, por exemplo, na cidade de São Paulo, e a Redditor, por exemplo, elas vão brigar pelo mesmo perfil de empresas, né? Pelo mesmo perfil de funcionários. Todos eles já estão com estruturas de rede própria, né? Todos eles já têm um caminhamento muito grande para esse sentido. Mas e para o beneficiário? E para o trabalhador? Para ele que quer ter o conforto de ter um atendimento perto da casa dele? Ele vai ter essa liberdade de escolha efetiva? E para aqueles planos nacionais, né? Para aqueles planos que têm uma abrangência nacional, essa verticalização ela vai conseguir gerar contratos sustentáveis para os hospitais pequenos, ou eles vão acabar tendo que ser comprados pelos hospitais maiores para que sejam geridos de uma maneira cada vez mais vertical, né? A gente está vendo um cenário de monopólios sendo criados, né?
daqui a pouco, a gente vai ter, igual na época da ditadura militar, a gente tinha Chevrolet, Volks, Fiat, né? De veículos disponíveis no mercado. Daqui a pouco você vai ter 3, 4 grandes operadoras de plano de saúde com um monopólio de atendimento, né? E não a liberdade de você escolher o seu prestador de serviço ou a sua rede credenciada. E todos esses planos de saúde, todos, indistintamente, eles estão errados num conceito de resolutividade. Eles estão pensando no cenário curto prazo. Saúde não é curto prazo. Saúde é um processo longo, educativo, transformativo, educacional, de práticas diárias de ação. A saúde não se constrói por meio simplesmente de um atendimento médico em consultório médico para um acompanhamento ou para uma anamnese, e um paciente sem sintomas ele deve deixar de ser assistido. A famosa atenção primária em saúde, que é tão discutida, né? Todos os players do mercado falam sobre isso. Ela não sai do papel, porque eles não sabem como fazer. Principalmente com os pacientes normais. Com os pacientes que já têm doença crônica, eles já têm um caminho recorrente deles. Eles sempre vão com os profissionais, com os especialistas que eles estão acostumados a ir. Mas com o paciente saudável, rígido, né? Vamos considerá-lo assim, ele simplesmente, para que ele vai engajar dentro de um programa de atenção primária, né? Tá aí os números da Alice, né, que não deixam mexer. A gente vê um crescimento da carteira da Alice muito pequeno, né? Movida também da mesma forma. Então, a Sami, né, no caso. Então, assim, você não tem ainda no mercado o modelo certo de fazer atenção primária à saúde. E o modelo certo de atenção primária à saúde, ele está num lugar que é pouquíssimo entendido e que é essencial para se entender essa questão. A atenção primária, ela está no SUS. É lá que se faz a atenção primária. Se visita o paciente, se conhece o paciente, é um médico que acompanha aquele determinado grupo de familiar, são os agentes comunitários de saúde, são os agentes de enfermagem, as enfermeiras, as equipes de apoio, psicólogos, terapeutas, atividades em grupo, que realmente cuidam de saúde coletiva. Quantas iniciativas de saúde coletiva que não sejam, desculpa pelo empurrão da câmera aqui, que sejam simplesmente corridas e caminhadas em praça pública com divulgação ampla na imprensa, ou alguma campanha de exames preventivos, né? O resultado não é uma ação efetiva de saúde, não é você montar uma barraquinha e fazer glicemia, pressão do paciente. Aquilo ali não é promoção à saúde, aquilo ali não é atenção primária. Aquilo ali está longe de ser qualquer coisa desse tipo. Aquilo ali é uma ação pontual de marketing. A atenção primária é muito mais complexa do que isso, e ela é muito mais do que simplesmente você olhar para o paciente com uma visão somente médica, né? E somente de custo. Atenção primária é educação, atenção primária é formação, atenção primária é a visão do paciente com relação a ele mesmo.
Atenção primária é o conhecimento integrativo de práticas clínicas e assistenciais. Não é simplesmente uma equipe, um médico cuidando daquela pessoa, mas uma equipe multidisciplinar. Quantas operadoras têm equipes multidisciplinares para discutir casos clínicos? Quantas operadoras têm sequer o modelo de ter um assistente social para atender e entender o meio urbano que aquelas pessoas que são assistidas vivem, né? Quanto você pega esses dados, quando você pega essas informações, quando você pega esse conjunto de fatores, e esse vídeo está ficando com 1 pirula de duração, está ficando longo, mas é porque o tema é realmente impressionante, você se depara com um universo que as operadoras elas só estão olhando o curto prazo. Elas só estão olhando o fluxo de caixa para aquele trimestre, para aquele grupo de acionistas, para o resultado do seu resultado financeiro no final do ano, do seu balancete contábil. O balancete de saúde da população não está sendo escutado, não está sendo visto. E esse é o maior e o mais constante erro que todos nós cometemos e que todos nós ainda vamos cometer. Enquanto as operadoras não acordarem e reverem que o problema não é só a verticalização, nós vamos ter essa guerra de investimentos em tecnologias A, B, C e a humanização do atendimento, a personificação do cuidado vai ficar para uma classe A de privilegiados e não um acesso universal para todos os públicos daquela carteira de beneficiários. É a grande ironia, né? A grande ironia. Eu quero ter um plano de saúde que cuide de mim, que me dê assistência, mas o plano de saúde é o que menos conhece sobre a minha saúde. É o que menos entende o meu contexto social e o meu contexto de vida. É o que menos conhece sobre a minha realidade, o meu meio ambiente, onde eu trabalho, o que eu gosto, né? É uma reflexão muito provocativa essa, né? É uma reflexão muito provocativa. Porque se você for pensar em saúde, o conceito de saúde, ele é muito amplo. E o plano de saúde desconhece o cliente. Ele conhece o sinistro quando você usa, mas ele não te conhece. É uma coisa que, se você for pensar, é bizarra, né? O médico que atende o seu plano de saúde, ele te conhece. Mas o plano de saúde não te conhece. Ele não sabe, não tem nem a menor ideia do que você é, de quais são os seus problemas, suas dores, os seus problemas físicos e emocionais, seus problemas de ambiente, de onde você vive, qual região, se você fica com estresse por causa do medo, né? É o paradigma de uma navalha que a gente teria que cortar, né? E se a gente abrir essa caixa de Pandora, a gente vai ver que nenhuma operadora do mercado, nenhuma ainda, se atentou ao fato de que a PS é longo prazo e que é totalmente diferente de gestão de crônicos e cuidados. E que não basta um aplicativozinho mandar uma mensagem para você falando sobre seu estado de saúde.
né? Tomou sua água, fez sua ginástica, sua caminhada. Isso não é cuidar. Né? Isso não é olhar para você de verdade. Tem N fatores além disso. Né? E, infelizmente, a gente aqui no Brasil, a gente tem dois modelos e duas filosofias que são antagônicas na forma do cuidado. Uma pública e uma privada. Uma pública que ainda luta com a falta de recursos e uma privada que tem recursos, mas que não sabe fazer. Né? Engraçado isso. Para não dizer chocante, né? O capitalismo, né? O capital, as empresas de capital que deveriam estar liderando o negócio, elas não sabem fazer o negócio que elas se propõem, né? É como se eu fosse uma fabricante de carro e eu não sei construir o carro. Porque eu não entendo como que o passageiro dirige o carro. Sabe? É uma reflexão muito poderosa essa para gente fazer. E mostra o quão errado é a construção da saúde suplementar no Brasil em termos de educação e promoção à saúde. Né? O quão errado é esse caminho que eles fazem. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu não vejo sinal de melhora nesse cenário. O que vamos ter é uma baita dor de cabeça daqui a algum tempo, em curto prazo, e com o envelhecimento da população, a gente vai viver uma hiperinflação de planos de saúde. Né? E a gente vai viver uma explosão do custo assistencial. A gente já observa esses números crescentes, principalmente pós-Covid, né, com as doenças que foram originadas dessa pandemia e outras que virão. Não adianta a gente pensar que só vai vir a Covid-19. Eu acho que agora a gente vai viver ciclos pandêmicos muito grandes, né, devido a toda a tecnologia, de todas as formas de propagação e controle de doenças, né, e com um governo que é anti-vacina, né, uma sociedade negacionista, nós vamos viver esses dias tristes pela frente. Que dia para refletir sobre saúde suplementar? Tá? Quem diria que a gente chegaria a discutir que o modelo que tantos defendem, com a Lei 9656, é um modelo fracassado. É um modelo que nasceu lindo, mas tende ao fracasso. Ironia das ironias. Um excelente dia para vocês, fiquem bem. Espero que tenham gostado da reflexão, uma reflexão um pouco longa, mas ela é necessária nesses dias, principalmente. E vamos em frente, né? Inscreva-se no canal, clique no joinha, dê o seu like, comente, compartilhe, é muito importante. E como eu sempre digo, não passarão.